Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Lendo Livros pra você. Hoje a gente vai retomar aqui o Orgulho e Preconceito. Vamos tentar ler aí uns 3 a 4 capítulos, eu já dei uma olhadinha. Não tem muitas páginas por capítulo, então acho que vai ser tranquilo. Se você viu o vídeo anterior, foram capítulos longuíssimos, foi bem pesado. Então achei melhor também dar uma pausa, né, pra gente descansar um pouquinho pro próximo vídeo, que é esse no caso. Então é isso, a gente vai ler aqui uns 3 ou 4 capítulos, vai depender aí do tamanho do vídeo, vou ficar aqui acompanhando. E, bom, é isso, vamos nessa. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de outros livros também. Se você não viu, a gente está lendo também Drácula agora, um dos meus livros preferidos. E estamos lendo também As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Algumas reflexões, modos de pensar diferentes. Ele é escrito por um monge coreano, então acho que vai ser legal também. Então dá uma olhadinha aí e vamos nessa. Tô com meu cafezinho aqui também, como de costume. Vamos lá, capítulo 19. O dia seguinte abriu uma nova discussão em Longbourn. O Sr. Collins declarou-se. Decidiu fazê-lo sem perder mais tempo e, considerando que sua permissão de ausência estendia-se somente até o sábado seguinte e que não possuía sentimentos de modéstia para afligi-lo mesmo naquele momento, iniciou a proposta de maneira muito metódica. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Aqui tá ótimo. Beleza. Iniciou a proposta de maneira muito metódica, seguindo tudo o que ele supunha ser o costume. A encontrar juntas a Sra. Bennet, Elizabeth e uma das mais novas, logo depois do café da manhã, dirigiu-se à mãe. Diz ele: "Eu poderia esperar, minha senhora, que pelo seu interesse em sua bela filha Elizabeth, aceite a honra de me conceder uma audiência em particular com ela durante essa manhã." E antes de Elizabeth sequer ter tempo para qualquer coisa além de um rubor de surpresa, a Sra. Bennet respondeu instantaneamente: "Ah, céus, sim, claro. Tenho certeza de que Lizzie ficará muito feliz. Tenho certeza de que ela não pode fazer nenhuma objeção. Venha, Kitty, vamos lá para cima." E pegando seu bordado, afastou-se depressa enquanto Elizabeth gritava: "Senhora, não vá! Eu imploro! O Sr. Collins precisa me desculpar, ele não pode ter nada a me dizer que ninguém mais possa ouvir. Eu vou sair." Se lascou. Não, bobagem, Lizzie. Quero que fique onde está." E como Elizabeth parecia muito aborrecida e desconcertada, prestes a escapar, a mãe acrescentou: "Lizzie, eu insisto que você fique e ouça o Sr. Collins." Elizabeth não poderia se opor a tal ordem. E um momento de consideração lhe fez concluir que seria mais sábio acabar com aquilo assim que possível. Então ela se sentou outra vez e tentou esconder com um esforço incessante seus sentimentos, divididos entre angústia e distração. A Sra. Bennet e Kitty se retiraram, e tão logo saíram, o Sr. Collins começou: "Creia-me, minha querida senhorita Elizabeth, que seu recato, longe de lhe fazer um desserviço, em muito acrescenta as outras perfeições. A senhora seria menos amável aos meus olhos se não houvesse demonstrado alguma relutância. Mas me permita lhe assegurar que tenho a permissão de sua respeitada mãe para tal abordagem. A senhorita já deve desconfiar da intenção do meu discurso, mas sua delicadeza natural pode levá-la a disfarçar. Dediquei-lhe atenções acentuadas demais para serem mal interpretadas." Menino. "Quase assim que entrei nessa casa. E eu a distingui como a companheira de minha vida futura. Mas antes de eu me deixar levar por meus sentimentos a respeito disso, talvez seja aconselhável informar minhas razões para casar. E acima disso, para vir a Hertfordshire com o desígnio de escolher uma esposa, como fiz."
A ideia de o Sr. Collins, com toda a sua compostura solene, se deixar levar pelos sentimentos, deu a Elizabeth tamanha vontade de rir que ela não pôde usar a curta pausa que ele fez para tentar impedi-lo, e ele prosseguiu. Minhas razões para me casar são, em primeiro lugar, que julgo ser correto todo clérigo em boas circunstâncias como eu dar o exemplo do matrimônio em sua paróquia. Segundo, que eu estou convencido de que isso muito acrescentará à minha felicidade. E terceiro, que foi um conselho particular e recomendação da nobre senhora que tenho a honra de chamar de patrona. 2 vezes ela se dignou a me dar sua opinião sobre o assunto, e sem eu pedir. Na noite do sábado, imediatamente anterior à minha partida de Hunsford, entre nossos jogos de quadrilha, enquanto a senhora Jenkinson, só nome legal, só palavras boas. Enquanto a senhora Jenkinson ajeitava o banquinho dos pés da senhorita Burg, ela disse: Sr. Collins, você deve se casar. Um clérigo como você deve se casar. Escolha de modo adequado, escolha uma mulher de boa família, por mim e por você. Que ela seja um tipo de pessoa energética e útil. Não alguém criado em meio à riqueza, mas que seja capaz de lhe fazer uma renda pequena durar bastante. Esse é meu conselho. Encontre uma mulher assim logo que puder. Traga-a para Hunsford e eu a visitarei. Que legal. Que legal. Permita-me, aliás... Essa aí foi a senhorita de Burgh falando, né? E aí o Sr. Collins volta. Permita-me, aliás, observar, minha bela prima, que a atenção e a bondade de Lady Catherine de Burgh, eu julgo, são uma das menores vantagens que posso oferecer. A senhorita verá que os modos dela estão muito além de qualquer coisa que eu possa descrever, e sua inteligência e vivacidade, eu acho, serão aceitáveis a ela. Que papo é esse, mano? Pelo amor de Deus. Especialmente quando temperadas com o silêncio e o respeito que a posição social dela inevitavelmente provocarão. Essa é minha concepção geral sobre o matrimônio. Resta-me contar por que escolhi direcionar meus interesses a Longbourn, em vez de minha própria vizinhança, onde eu lhe garanto existem muitas jovens amáveis. O fato é que, como herdarei esta propriedade após a morte do seu pai, que pode viver mais muitos anos, eu não conseguiria me satisfazer se não escolhesse uma esposa entre as filhas dele, para que a perda delas seja a menor possível quando o acontecimento melancólico ocorrer. Algo que, como eu já disse, pode levar vários anos. Essa foi a minha motivação, minha bela prima, e me lisonjeia pensar que isso não diminuirá sua estima por mim. E agora nada me resta senão lhe assegurar com a linguagem mais vivaz da violência de minha afeição. Sou perfeitamente indiferente à fortuna e não exigirei nada dessa natureza de seu pai, pois sei muito bem que ele não teria como consentir e que 4% de 1.000 libras, que não serão seus até sua mãe morrer, consistem em tudo ao que a senhorita pode vir a ter direito. Meu Deus, portanto, eu permanecerei calado quanto a isso, e a senhorita pode ter certeza de que nenhuma reprimenda mesquinha deixará meus lábios quando nos casarmos. Era absolutamente necessário interrompê-lo naquele momento. O cara falou 2 páginas sem parar. O senhor está se apressando demais, ela exclamou. O senhor se esquece de que não respondi. Deixe-me fazê-lo sem mais demora. Aceite minha gratidão pelo elogio que me faz. Tenho muita consciência da honra do seu pedido, mas me é impossível agir de outro modo se não recusá-lo. Aprendi há algum tempo, replicou o Sr. Collins, acenando formalmente, que é comum entre os jovens rejeitar a corte de um homem que secretamente querem aceitar. O cara ainda é conhecido. Meu Deus. Na primeira ocasião em que ele pede sua mão, e que às vezes a recusa é repetida uma segunda e até uma terceira vez. Portanto, não me sinto desencorajado pelo que a senhorita acabou de dizer, e espero levá-la logo ao altar. Palavra de honra, senhor, declarou Elizabeth. Sua esperança é bastante extraordinária depois do que falei.
Eu lhe garanto que não sou uma dessas jovens, se é que existem, que ousam tanto apostar a felicidade delas na chance de serem impedidas uma segunda vez. Minha recusa é séria. O senhor não poderia me fazer feliz? Estou convencida de que seria a última mulher do mundo capaz de fazer o senhor feliz. E se sua amiga Lady Catherine me conhecesse, estou convencida de que me julgaria inadequada para o posto em todos os aspectos. Se certo fosse que Lady Catherine pensaria assim, disse o Sr. Collins com muita gravidade. Porém, não consigo pensar que sua senhoria desaprovaria a senhorita. E tenha certeza de que, quando eu tiver a honra de vê-la outra vez, falarei nos melhores termos do seu recado, moderação e outras qualidades amáveis. Claro que vai, né? Puxa saco. Na verdade, Sr. Collins, todos os elogios a mim serão desnecessários. O senhor precisa me deixar julgar por mim mesma e me dar a honra de acreditar no que digo. Eu lhe desejo muita felicidade e riqueza, e ao recusar sua mão, faço tudo em meu poder para evitar que o senhor tenha qualquer coisa diferente disso. Ao me fazer o pedido, o senhor deve ter satisfeito a sensibilidade dos seus sentimentos em relação à minha família, e pode tomar posse de Longbourn quando lhe der vontade, sem autocensura. Portanto, pode considerar esse assunto finalmente resolvido. Elizabeth levantou-se ao terminar de falar e teria deixado o recinto se o Sr. Collins não tivesse continuado a lhe dirigir a palavra. Diz ele: quando eu me permitir a honra de lhe falar de novo sobre esse assunto, teria a esperança de receber uma resposta mais favorável do que essa que a senhorita acaba de me dar. Contudo, estou longe de acusá-la de crueldade no momento, pois sei que é um costume estabelecido do seu sexo rejeitar um homem no primeiro pedido. E talvez a senhorita tenha até dito isso agora para me encorajar, como seria consistente com a verdadeira delicadeza do caráter feminino. Esse cara é engraçado demais. Realmente, Sr. Collins, o senhor me deixa muito confusa, exclamou Elizabeth com algum ardor. Se o que eu disse até agora lhe parece algum modo de encorajamento, não sei como expressar minha recusa de modo que a entenda como tal. A senhorita precisa me dar licença para acalentar a ideia, minha bela prima, de que sua recusa de minha corte seja apenas da boca para fora, é claro. Minhas razões para acreditar nisso são em suma as seguintes. Não me parece que minha mão seja indigna de ser aceita, ou que o arranjo que ofereço seja outra coisa senão altamente desejável. Minha situação, minhas relações com a família de Bourgh e meu relacionamento com a sua são circunstâncias que muito depõem ao meu favor. E a senhorita deveria levar em consideração que, apesar de seus múltiplos atrativos, não há certeza de que outro pedido de casamento lhe será feito algum dia. Filha da puta! Infelizmente, seu dote é pequeno demais e provavelmente desfará todos os efeitos de sua beleza e qualidades amáveis. Sendo assim, devo concluir que a senhorita não é séria em sua recusa e escolherei atribuí-la ao seu desejo de aumentar o meu amor através do suspense, de acordo com a prática habitual das damas elegantes. Aí diz Elizabeth agora: eu lhe garanto, senhor, que não tenho nenhuma pretensão quanto a esse tipo de elegância que consiste em atormentar um homem respeitável. Eu preferia que o senhor me concedesse a honra de acreditar em mim. Eu lhe agradeço de novo pela honra que o senhor me deu com seu pedido, mas aceitá-lo é absolutamente impossível. Meus sentimentos o proíbem em todos os aspectos. Eu poderia ser mais claro? Não me considere agora uma moça elegante que pretende afligi-lo, mas uma criatura racional, falando a verdade de seu coração. A senhorita é inteiramente fascinante, exclamou ele com um ar de estranha galanteria. Estou convencido de que, quando aprovado pela expressa autoridade de seus excelentes pais, meu pedido não falhará em ser aceitável. Elizabeth não respondeu a tamanha perseverança naquele auto-engano intencional e retirou-se em silêncio no mesmo instante, determinada, caso ele persistisse em considerar suas repetidas recusas como um encorajamento lisonjeiro, a pedir ajuda ao pai, cuja negativa poderia ser proferida de maneira a torná-la decisiva, e cujo comportamento, ao menos, não poderia ser tomado por afetação e flerte de uma moça elegante. Tem gente que gosta de se auto-iludir, né? A galera vive na ilusão.
Capítulo 20. O Sr. Collins não foi deixado por muito tempo na silenciosa contemplação do seu amor bem-sucedido. A Sra. Bennet, que permaneceu ociosa no vestíbulo para ver o final da conferência, assim que viu Elizabeth abrir a porta a passos largos e seguir reto até a escadaria, entrou na sala de café da manhã e parabenizou tanto ele como a si mesma calorosamente com a feliz expectativa de estreitar relações. O Sr. Collins recebeu e devolveu essas felicitações com igual prazer. Depois passou a relatar os detalhes da discussão, concluindo que tinha todos os motivos para ficar satisfeito, uma vez que a recusa firme de sua prima naturalmente vinha de seu recato tímido e de uma delicadeza genuína de sua personalidade. No entanto, essa informação sobressaltou a Sra. Bennet. Ela teria adorado sentir-se igualmente satisfeita, acreditando que a filha fez uma recusa a fim de encorajá-lo, porém, não ousava acreditar nisso e não pôde evitar dizê-lo. Mas, Sr. Collins, creia que Lizzie será trazida à razão, acrescentou ela. Eu mesma falarei com ela imediatamente. Ela é uma menina muito teimosa e tonta e não sabe dos próprios interesses, mas eu vou fazê-la saber. Perdoe-me por interrompê-la, minha senhora, exclamou o Sr. Collins, mas ela é mesmo teimosa e tonta. Que desgraçado, velho. Não, mas se ela é mesmo teimosa e tonta... Desculpa, Sr. Collins, desculpa. Mas se ela é mesmo teimosa e tonta, não sei se ela seria uma esposa desejável para um homem de minha situação. Ah não, ela é desgraçado mesmo. Que naturalmente, retiro minhas desculpas. Que naturalmente busca felicidade na instituição do casamento. Se, portanto, ela insistir em recusar meu pedido de casamento, talvez seja melhor não a forçar a aceitá-lo, porque se é propensa a tais defeitos de temperamento, não poderá contribuir muito para a minha felicidade. Ah, vai se lascar, mano. O senhor me entendeu mal, disse a Sra. Bennet, alarmada. Lizzie só é teimosa em assuntos assim. Em todo o resto, é a menina mais amável que já viveu. Eu vou falar imediatamente com o Sr. Bennet e logo resolveremos esse assunto com ela, tenho certeza. Ela não lhe deu tempo para responder e correu de uma vez até o marido, gritando ao entrar na biblioteca. Oh, Sr. Bennet, precisamos de você agora mesmo. Estamos alvoroçados. Você precisa vir e fazer Lizzie se casar com o Sr. Collins, porque ela jurou que não quer. E se você não se apressar, ele vai mudar de ideia e não vai querer mais ficar com ela. Sr. Bennet ergueu os olhos do livro quando a esposa entrou e fixou-os no rosto dela com uma calma apatia que não foi nem um pouco alterada pela informação. Eu não tive o prazer de entendê-la, disse ele, quando a Sra. Bennet acabou de falar. Do que está falando? Do Sr. Collins e de Lizzie. Ela declarou que não aceitará o Sr. Collins, e o Sr. Collins começou a dizer que não aceitará Lizzie. E o que é que eu tenho de fazer quanto a isso? Parece um assunto sem remédio. Fale com Lizzie. Diga-lhe que você insiste que ela se case com ele. Mande chamá-la aqui, então. Ela ouvirá minha opinião. A Sra. Bennet tocou o sino e a Sra. Elizabeth foi chamada à biblioteca. Vem aqui, filha, disse o pai, quando ela apareceu. Eu mandei chamá-la por causa de um assunto importante. Pelo que entendi, o Sr. Collins lhe propôs casamento, é verdade? Elizabeth respondeu que sim. Muito bem. E você recusou esse pedido de casamento? Recusei, senhor. Muito bem. Agora chegamos à questão. Sua mãe insiste que você aceite, não é, Sra. Bennet? Sim. Ou nunca mais olharei para ela. Caraca. Uma escolha infeliz se põe à sua frente, Elizabeth. De hoje em diante você se tornará uma estranha para um de seus pais. Sua mãe nunca mais olhará se você não se casar com o Sr. Collins. E eu nunca mais a olharei se você se casar. Elizabeth não pôde deixar de sorrir com aquela conclusão, depois de tal começo, mas a Sra. Bennet, que se convenceu de que o marido via o assunto do modo que ela mesma desejava, ficou excessivamente desapontada. O que você quer falando assim, Sr. Bennet? Você prometeu insistir que ela se casasse com ele. Minha querida, eu vou pedir 2 pequenos favores. Primeiro, que me permita fazer uso do meu discernimento na atual situação, e segundo, de minha sala. Eu ficarei feliz em ter a biblioteca só para mim, logo que possível. Apesar de estar desapontada com o marido, a Sra. Bennet não desistiu. Falou com Elizabeth sem parar. Tentou persuadi-la e ameaçá-la alternadamente.
A jovem tentou fazer Jane interceder em seu favor, mas Jane, com toda a brandura possível, recusou-se a interferir. Elizabeth, ora com real franqueza, ora com alegria zombeteira, respondia aos ataques da mãe. Apesar de seus modos variarem, sua determinação permaneceu inabalável. Enquanto isso, o Sr. Collins meditava sozinho a respeito do que aconteceu. Tinha uma opinião boa demais sobre si para compreender o motivo de sua prima rejeitá-lo, e apesar de ter o orgulho ferido, não sofreu de nenhuma outra maneira. Ajustando aqui um pouquinho. Beleza. Aqui. E apesar de ter o orgulho ferido, não sofreu de nenhuma outra maneira. Seu apreço por ela era imaginário, e a possibilidade de que ela merecesse a reprimenda da mãe impediu-o de sentir pesar. Enquanto a família estava em tal confusão, Charlotte e Lucas veio passar o dia com eles. Lydia a encontrou no vestíbulo e, voando até ela, exclamou num meio sussurro: "Estou feliz que você veio, pois aqui está tão divertido. Sabe o que aconteceu hoje de manhã? O Sr. Collins pediu Liz em casamento e ela não quer aceitar." Charlotte mal teve tempo de responder antes de Kit se juntar a elas, vindo contar as mesmas notícias. Assim que entraram na sala do café da manhã, onde a Sra. Bennet estava sozinha, a dona da casa também começou a falar do assunto, pedindo a compaixão da senhorita Lucas e rogando-lhe que persuadisse a amiga Liz a consentir com os desejos de toda a família. "Por favor, minha querida senhorita Lucas," ela acrescentou num tom melancólico, "por que ninguém está do meu lado? Ninguém concorda comigo. Estou sendo usada de maneira cruel e ninguém se importa com meus pobres nervos." Os nervos dela aí de novo. A entrada de Jane e Elizabeth dispensou uma resposta de Charlotte. "Bem, aí vem ela," continuou a Sra. Bennet, parecendo tão despreocupada quanto é possível estar. Não se importa mais conosco do que se estivéssemos em York, contanto que possa fazer as coisas do jeito que quer. Mas eu lhe digo, senhorita Lizzie, se você enfiar na cabeça que vai continuar rejeitando todas as ofertas de casamento assim, então nunca conseguirá um marido. E não faço ideia de quem vai continuar sustentando você quando seu pai morrer. Eu não conseguirei ficar com você. E já estou avisando, de hoje em diante, já chega pra mim. Ele disse na biblioteca, sabe que nunca mais falaria com você, e vou cumprir com minha palavra, você vai ver. Não me agrada falar com filhas desrespeitosas. Não que me agrade muito falar com qualquer pessoa. Pessoas que sofrem dos nervos não têm muita disposição para falar. Ninguém sabe que sofro, mas é sempre assim. Aqueles que não reclamam não recebem compaixão. As filhas ouviram aquela efusão em silêncio, conscientes de que qualquer tentativa de discutir com ela ou de acalmá-la apenas aumentaria sua irritação. Portanto, a Sra. Bennet continuou falando, sem interrupção da parte de ninguém, até o Sr. Collins se unir a elas, entrando com um ar mais pomposo que de costume. Ao perceber sua entrada, a mãe disse às meninas: "Agora insisto que todas vocês, segurem a língua e deixem-me conversar um pouco com o Sr. Collins." Elizabeth saiu discretamente da sala, sendo guiada por Jane e Kit, mas Lydia permaneceu, determinada a ouvir tudo o que pudesse. Charlotte, retida a princípio pela cortesia do Sr. Collins, cujas indagações a respeito dela e de sua família foram muito pormenorizadas, e depois, por um pouco de curiosidade, contentou-se em caminhar até a janela e fingir não estar ouvindo. Numa voz queixosa, a Sra. Bennet iniciou a conversa planejada. "Ah, Sr. Collins, minha cara senhora, não falemos desse assunto. Nunca mais," replicou ele, e continuou numa voz que denotava seu desagrado. "Longe de mim ressentir o comportamento de sua filha. Resignar-se aos males inevitáveis é o dever de todos nós, e em especial o dever particular de um jovem que tem sido tão afortunado como fui no caso de minha recente nomeação. Acredito que estou resignado, mesmo tendo certas dúvidas quanto à minha felicidade, caso a bela prima tivesse me honrado com sua mão. Sempre digo que a resignação
Nunca é tão perfeita quanto no momento em que a bênção negada começa a perder um pouco do valor em nossa estima. Espero que a senhora não venha considerar que demonstro desrespeito pela sua família ao retirar o que falei sobre minhas pretensões para sua filha, sem ter dado à senhora e ao Sr. Bennet a honra de lhes pedir para interceder por mim. Temo que minha conduta possa ser repreensível por ter aceitado a recusa que me foi feita pelos lábios de sua filha, em vez dos seus. Mas todos somos sujeitos ao erro, e eu certamente tinha boas intenções nesse assunto. Meu objetivo era assegurar uma companheira amável para mim, com a devida consideração à vantagem que isso traria a todos da sua família. E caso meus modos tenham sido de alguma maneira censuráveis, aqui imploro perdão. Desculpa aí qualquer coisa, né? Foi mal. Capítulo 21. A discussão acerca do pedido do Sr. Collins estava quase acabando, e Elizabeth só teve de sofrer o desconforto de precisar estar presente, além de ocasionais comentários irritadiços por parte da mãe. Quanto aos sentimentos do cavalheiro, foram principalmente expressos não com embaraço ou abatimento, nem tentando evitá-la, mas com modos rígidos e silêncio rancoroso. O Sr. Collins mal se dirigiu a Elizabeth e as atenções assíduas que antes ele lhe dedicava foram transferidas pelo resto do dia para a senhorita Lucas. Meu Deus, tadinha. Outra sofredora. Cuja civilidade em ouvi-lo foi um oportuno alívio para todos, especialmente a amiga dela, vulgo Elizabeth. O dia seguinte não aplacou o mau humor nem os problemas de saúde da senhora Bennet e os nervos, né? O Sr. Collins continuou no mesmo estado de orgulho zangado. Elizabeth esperava que o ressentimento diminuísse a duração da visita, mas os planos dele não pareceram nem um pouco afetados pelo ocorrido. Desde o começo, a intenção era partir no sábado, e até sábado ele ainda pretendia permanecer. Depois do café da manhã, as meninas caminharam até Meryton para perguntar se o Sr. Wickham já tinha retornado e para manifestar quanto lamentavam sua ausência no baile de Netherfield. O oficial juntou-se a elas logo que entraram na cidade e acompanhou-as até a casa da tia, onde se falou bastante de seu pesar e frustração e da preocupação de todos. Contudo, para Elizabeth, ele reconheceu voluntariamente que a necessidade de sua ausência foi autoimposta, ou seja, ele mesmo disse, se obrigou a não ir para a festa. Quando foi chegada a hora, pensei que seria melhor não encontrar o Sr. Darcy. Estamos os dois entre as mesmas pessoas durante tantas horas. Estarmos os dois entre as mesmas pessoas durante tantas horas talvez fosse mais do que eu conseguisse comportar. Tá certo isso? Estarmos os dois entre as mesmas pessoas durante tantas horas talvez fosse mais do que eu conseguiria suportar. E poderiam acontecer cenas desagradáveis não só para mim. Elizabeth aprovava tal magnanimidade e os dois tiveram tempo livre para uma conversa inteira sobre o assunto e para todos os elogios que trocavam com civilidade, enquanto Wickham e outro militar acompanhavam as moças de volta até Longbourn. Durante o percurso, ele prestou particular atenção a ela. O fato de Wickham acompanhá-las era uma dupla vantagem. Elizabeth sentia todo o cumprimento do gesto para com sua pessoa e tratava-se de uma ocasião bastante aceitável para apresentá-lo a seus pais. Logo depois do seu retorno, uma carta da senhorita Bennet foi entregue vinda de Netherfield e aberta de imediato. O envelope continha uma folha pequena de um elegante papel de superfície lisa, bem coberto pela grafia fluida de uma dama, e Elizabeth viu o semblante da irmã mudar ao lê-la. Viu-a demorar-se com a atenção em certas passagens. Senhorita Bennet. A carta foi entregue para Elizabeth ou para Jane? Para Jane, aparentemente. Elizabeth viu o semblante da irmã mudar ao lê-la, viu-a demorar-se com atenção em certas passagens. Jane, isso mesmo, entregue para Jane. Jane recompôs-se depressa e, guardando a carta, tentou unir-se à conversa com sua alegria costumeira. Porém, ninguém lê aqui, pode parar.
Não, volta o vídeo. Parou aí. Não pode. Segura a curiosidade. Jane recompôs-se depressa e, guardando a carta, tentou unir-se à conversa com sua alegria costumeira. Porém, Elizabeth sentiu tamanha ansiedade a respeito daquilo que até desviou sua atenção de Wickham. E assim que ele e o companheiro partiram, um olhar de Jane convidou-a a segui-la até o andar de cima. Quando entraram no quarto, Jane, pegando a carta, disse: "É de Caroline Bingley. Seu conteúdo me surpreendeu muito. O grupo inteiro já deixou Netherfield a essa altura e estão a caminho da cidade, sem intenção de retornar. Você ouvirá o que ela disse." Então, leu em voz alta a primeira frase, que informava terem acabado de decidir que seguiriam o irmão rumo à cidade imediatamente, e terem a intenção de jantar ainda naquela noite na rua Grosvenor, onde o Sr. Hurst tinha uma casa. Em seguida vinham as palavras: "Não finjo sentir pesar por nada que deixarei em Hertfordshire, exceto seu convívio, minha queridíssima amiga, mas esperamos em algum período futuro apreciar encantadores reavivamentos de nossas relações. Enquanto isso, podemos diminuir a dor de nosso afastamento por meio de uma correspondência frequente e imoderada. Conto com você para isso." Elizabeth ouviu aquelas expressões floreadas com toda a insensibilidade da desconfiança. Embora a mudança tão repentina a surpreendesse, não havia nada para lamentar. Não havia motivo para supor que o distanciamento do grupo de Netherfield impedisse o Sr. Bingley de estar lá. Quanto ao convívio com as irmãs, estava convencida de que Jane logo deixaria de sentir a falta deste, com o prazer da convivência com ele. É um azar você não poder ver suas amigas antes de elas deixarem o campo, ela disse depois de uma curta pausa. Mas não podemos esperar que o período de futura alegria pela qual a senhorita Bingley anseia chegue antes do que ela prevê, e que a encantadora amizade de vocês seja renovada com a maior satisfação. Peraí, eu li tudo errado. Mas não podemos esperar que o período de futura alegria pelo qual a senhorita Bingley anseia chegue antes do que ela prevê, e que a encantadora amizade de vocês seja renovada com maior satisfação na qualidade de cunhadas? O Sr. Bingley não ficará preso por elas em Londres. Caroline atestou com firmeza que ninguém do grupo retornará a Hertfordshire nesse inverno. Eu lerei para você. Agora sim. Carta da Caroline Bingley. Quando nosso irmão nos deixou ontem, imaginava que o negócio que o levou a Londres poderia ser concluído em 3 ou 4 dias. Mas, como temos certeza de que não será assim, e ao mesmo tempo estamos convencidas de que quando Charles chegar, a cidade não terá pressa em deixá-la, decidimos segui-lo até lá para ele não ser obrigado a passar suas horas livres em um hotel sem conforto. Muitos de meus conhecidos já estão lá para passar o inverno. Gostaria de receber a notícia de que você, minha queridíssima amiga, seria mais uma nessa multidão. Mas, quanto a isso, não tenho esperanças. Espero sinceramente que seu Natal em Hertfordshire seja rico nas felicidades que essa época costuma nos trazer, e que seus admiradores sejam tão numerosos que você possa evitar o sentimento de perda quanto aos 3 dos quais a privaremos. Aqui fica evidente que ele não volta mais desse inverno, acrescentou Jane. Não, só é evidente que a senhorita Bingley acha que ele não deveria. Por que você pensa assim? Deve ser coisa dele próprio. Ele manda em si mesmo, mas você não sabe de tudo. Deve ser coisa dele próprio, ele manda em si mesmo, mas você não sabe de tudo. Eu vou ler o trecho que me dói em especial. Não tenho reservas com você. Continua a carta. O Sr. Darcy está impaciente para ver a irmã. E para confessar a verdade, nós não estamos muito menos ávidas para encontrá-la outra vez. Eu realmente acho que ninguém se iguala a Georgiana Darcy em beleza, elegância e talento. E a afeição que ela inspira em mim e em Louisa aumenta e vira algo ainda mais interessante, pois alimentamos a esperança de que ela venha a ser nossa cunhada.
Não sei se já mencionei a você meus sentimentos a esse respeito, mas não deixarei o interior sem confidenciá-los. E acredito que você não os julgará despropositados. Meu irmão já a admira muito e agora terá a oportunidade de vê-la frequentemente em situações de intimidade. Todas as pessoas próximas a ela desejam um relacionamento tanto quanto as próximas a ele. E acho que a parcialidade de irmã não me engana quando digo que Charles tem a capacidade de ganhar o coração de uma mulher. Com essas circunstâncias para favorecer o afeto, com todas essas circunstâncias para favorecer o afeto e nada para impedi-lo, acha que estou errada, minha queridíssima Jane, em acalentar a esperança de um acontecimento que trará felicidade a tantas pessoas? O que acha desse trecho, minha querida Lizzie? Indagou Jane ao terminar. Não está claro bastante? Não declara expressamente que Caroline nem espera nem deseja que eu me torne sua cunhada e que está perfeitamente convencida da indiferença do irmão e que, se suspeita da natureza de meus sentimentos por ele, ela pretende muito amavelmente me alertar? Dá para ter outra opinião sobre essa questão? Sim, dá, pois a minha é totalmente diferente. Quer ouvir? Sim, de muita boa vontade. Você a ouvirá em alguns segundos. A senhorita Bingley vê que o irmão está apaixonado por você e quer que ele se case com a senhorita Darcy. Ela o segue até a cidade na esperança de mantê-lo lá e tenta persuadi-lo de que ele não gosta de você. Jane balançou a cabeça. É sim, Jane, você precisa acreditar em mim. Ninguém que já tenha visto vocês dois juntos pode duvidar da afeição dele. Tenho certeza de que a senhorita Bingley não duvida. Ela não é tão pateta. Se pudesse ver no Sr. Darcy metade desse amor por ela, já teria comprado as roupas do casamento. Mas o caso é o seguinte: não temos dinheiro o bastante, nem somos importantes o bastante para eles. E ela está mais ansiosa para que a senhorita Darcy fique com seu irmão, porque acha que quando houver um casamento entre as duas famílias, terá menos dificuldades para conseguir um segundo. Nisso, ela é um pouco ingênua, mas ouso dizer que ela seria bem sucedida se a senhorita de Bourgh estivesse fora do caminho. Mas, minha queridíssima Jane, você não pode imaginar que só porque a senhorita Bingley disse que o irmão admira muito a senhorita Darcy, que ele tenha perdido algum grau de sensibilidade ao seu valor desde quando se despediu de você na terça, ou que a irmã poderá persuadi-lo de que, em vez de estar apaixonado por você, ele esteja muito apaixonado pela amiga dela. Se pensássemos a mesma coisa da senhorita Bingley, o modo como você enxerga tudo isso poderia me tranquilizar, replicou Jane. Mas eu sei que sua fundamentação é injusta. Caroline é incapaz de enganar alguém deliberadamente, e que tudo que posso esperar nesse caso é que ela tenha se enganado. Isso mesmo, você não poderia ter tido uma ideia mais feliz, tendo em vista que não obtém conforto da minha. Acredite que ela se enganou, por favor. Agora já cumpriu seu dever para com ela e não precisa se afligir mais, disse Elizabeth. Mas, minha querida irmã, posso ser feliz mesmo supondo melhor em aceitar um homem cujas irmãs e amigos desejam que ele se case com outra? Bom, você deve decidir por si mesma, disse Elizabeth. E se, depois de uma ponderação cuidadosa, você achar que a tristeza de desagradar as irmãs do Sr. Bingley supera a felicidade de ser esposa dele, eu aconselho a recusá-lo. Como pode falar assim? Perguntou Jane com um sorriso fraco. Deve saber que eu sequer hesitaria em aceitá-lo, embora fosse terrivelmente magoada com a desaprovação delas. Não achei mesmo que você o recusaria, e sendo este o caso, não posso considerar sua situação com muita compaixão. Mas se ele não voltar mais nesse inverno, minha escolha nunca será requisitada. 1000 coisas podem acontecer em 6 meses. Elizabeth tratou com o maior desprezo a ideia de que ele não voltaria mais. Soava-lhe apenas como uma insinuação dos desejos de Caroline. E não conseguia supor por um momento sequer que tais desejos, por mais abertos ou astuciosamente expressados, pudessem influenciar um jovem tão independente. Ela manifestou à irmã sua opinião o mais forçosamente que conseguiu, e logo teve o prazer de ver o feliz efeito de suas palavras. Jane não tinha um temperamento desanimado, e Elizabeth logo a fez crer, embora a incerteza da afeição às vezes não superasse a esperança, que Bingley retornaria a Netherfield e atenderia a cada um dos desejos de seu coração. As duas concordaram que a Sra. Bennet deveria saber apenas sobre a partida da família, sem ser alarmada acerca da conduta do cavalheiro.
Mas mesmo essa informação parcial causou bastante preocupação à mãe. Ela lamentou o imenso azar de as moças partirem justo quando estavam se tornando tão íntimas. Entretanto, depois de lamentar, em algum ponto consolou-se em pensar que o Sr. Bingley logo apareceria para jantar em Longbourn. E a conclusão de tudo foi a confortável declaração de que, apesar de ele ter sido convidado apenas para um jantar familiar, ela teria o cuidado de preparar duas opções completas de refeição. Deixa eu ver. 2, 3. Vamos ler mais esse capítulo aqui. O vídeo não está tão longo ainda, então bora emendar aqui. Capítulo 22. Os Bennet jantaram com os Lucas. E outra vez, durante a parte principal do dia, a senhorita Lucas foi gentil e ficou ouvindo o Sr. Collins. Elizabeth aproveitou a oportunidade para agradecê-la. Isso deixa de bom humor e fico mais grato do que posso expressar, ela disse. A senhorita Lucas foi gentil e ficou ouvindo o Sr. Collins. Elizabeth aproveitou... Aí a Elizabeth falando. Charlotte garantiu à amiga que estava satisfeita em ser útil e que, portanto, já estava muito recompensada pelo pouco sacrifício do seu tempo. Meu café acabou. Isso era bastante amável, mas a bondade de Charlotte ia muito além do que Elizabeth poderia imaginar. Ela queria evitar que as atenções do Sr. Colin voltassem à amiga ao trazê-las para si. Muito bem, Charlotte, muito bem. Você está interessada, então tá tudo ótimo. Tal era o plano da senhorita Lucas, e as aparências eram tão favoráveis que quando se despediram à noite, ela teve quase certeza de seu sucesso. Não fosse a necessidade de ele deixar Hertfordshire tão logo. Mas essa reserva injustiçava o ardor e a independência da personalidade dele, que o levaram a escapar da casa de Longbourn na manhã seguinte com admirável astúcia e... Mas essa reserva injustiçava o ardor e a independência da personalidade dele, que o levaram a escapar da casa de Longbourn na manhã seguinte com admirável astúcia e precipitar-se até Lucas Lodge para se atirar aos pés dela. O Sr. Collins ansiava por escapar à observação das primas, convencido de que, se o vissem sair, não deixariam de conjecturar sobre suas intenções. E ele não queria que sua tentativa se tornasse conhecida antes de seu sucesso poder sê-lo também. Pois, apesar de sentir-se bastante seguro, e com razão, pois Charlotte foi toleravelmente encorajadora, ele estava um pouco hesitante, comparativamente, desde a aventura de quarta-feira. Entretanto, sua recepção foi das mais lisonjeiras. A senhorita Lucas avistou-o de uma das janelas superiores, enquanto ele avançava na direção da casa, e no mesmo instante saiu para encontrá-lo acidentalmente na rua. Mas ela não ousou esperar dele tanto amor e eloquência. No menor tempo que os longos discursos do Sr. Collins permitiam, tudo foi resolvido entre eles, para a satisfação de ambas as partes. Quando os dois entraram na casa, ele suplicou que a senhorita Lucas escolhesse o dia em que o faria o mais feliz dos homens, e embora essa solicitação devesse ser protelada naquele momento, a moça não tinha a menor inclinação a brincar com a felicidade dele. A imbecilidade com a qual a natureza o favoreceu privava seu cortejo de qualquer charme que pudesse fazer uma mulher desejar sua continuidade. E a senhorita Lucas, que o aceitou unicamente em razão do desejo puro e desinteressado por estabilidade, não se importava com a rapidez dos arranjos para ganhá-la. A permissão de Sir William e Lady Lucas foi pedida e concedida com a mais alegre vivacidade. As circunstâncias atuais do Sr. Collins tornavam-no um candidato dos mais elegíveis para a filha, a quem podiam deixar pouca fortuna. E as expectativas de riqueza futura dele eram muito razoáveis. Lady Lucas começou de imediato a calcular com mais interesse do que o assunto já incitou antes, quantos anos mais o Sr. Bennet devia viver. Meu Deus! E Sir William disse como opinião decisiva que, quando o Sr. Collins fosse dono da propriedade Longbourn, seria bastante conveniente que tanto ele como a esposa se apresentassem em St. James. Para resumir, a família inteira ficou adequadamente animada com a ocasião. As meninas mais novas criaram esperanças de sair de casa com 1 ou 2 anos antes do que poderiam ter feito,
e os meninos foram aliviados de seu receio de que Charlotte morresse solteirona. A própria Charlotte manteve uma compostura tolerável. Já tinha ganhado o que pretendia e teve tempo de pensar. Suas reflexões eram em geral satisfatórias. Com certeza o Sr. Collins não era nem sensato nem agradável. O convívio com ele era exasperante e seu afeto por ela devia ser imaginário. Mas ainda assim, ele seria seu marido. Sem pensar grande coisa nem dos homens nem do matrimônio, o casamento sempre foi o objetivo dela. Era o único propósito honroso para mulheres bem-sucedidas de pouca fortuna. E apesar de o ganho de felicidade ser incerto, esse devia ser o meio mais agradável de protegê-las da miséria. Ela acabou de obter esse meio e, com 27 anos, sem nunca ter sido bonita, sentia que estava com sorte. A circunstância menos agradável no arranjo seria o assombro de Elizabeth Bennet, cuja amizade ela valorizava mais do que a de qualquer outra pessoa. Elizabeth a questionaria e provavelmente a culparia, e apesar disso não abalar a sua resolução, seus sentimentos ficariam feridos pela desaprovação da amiga. Resolveu ela própria ir informá-la, e assim encarregou o Sr. Collins de não insinuar para ninguém da família Bennet nada do que se passou. É claro que ele prometeu o segredo, obedientemente. No entanto, não seria fácil manter o sigilo, pois a curiosidade incitada por sua longa ausência irrompeu em perguntas diretas quando ele retornou, de modo que o Sr. Collins precisou de certa engenhosidade para escapar. Ao mesmo tempo, ele precisou de bastante abnegação, pois ansiava muito por divulgar seu amor bem-sucedido. Como partiria cedo demais na manhã seguinte para ver qualquer pessoa da família, a formalidade da despedida se deu quando as moças foram dormir. E a senhora Bennet, com grande polidez e cordialidade, disse quanto ficaria feliz se ele viesse a Longbourn outra vez, quando as outras ocupações dele lhe permitissem visitá-los. Minha cara senhora, esse convite é particularmente gratificante, porque é o que andei esperando receber, e tenha certeza de que eu me beneficiarei dele assim que possível. Que cara chato! Todos ficaram surpresos, e o Sr. Bennet, que não conseguiria de modo algum desejar um retorno breve, disse de imediato: Mas não há perigo de Lady Catherine desaprovar, meu bom senhor? É melhor negligenciar seus parentes do que correr risco de ofender sua patrona. Todo cuidado é pouco. Não. Sua patrona. Meu caro senhor, fico particularmente grato ao senhor por esse aviso amigável e garanto que não darei um passo tão grande sem a anuência de sua senhoria. Todo cuidado é pouco. Arrisque-se a qualquer coisa, menos ao descontentamento dela. Dizendo o Sr. Bennet. E se o senhor achar que sua vinda pode descontentá-la, o que me parece muito provável, fique quieto em casa e tenha certeza de que nós não nos ofenderemos. Acredite em mim, meu caro senhor, essa afetuosa atenção incita minha calorosa gratidão. Tenha certeza de que o senhor logo receberá uma carta lhe agradecendo por isso e por todas as suas outras manifestações de apreço durante minha estadia em Hertfordshire. Quanto às minhas belas primas, embora a minha ausência possa não ser tão longa para que se faça necessário, eu tomo a liberdade de desejar-lhes saúde e felicidade, sem excluir minha prima Elizabeth. Com as devidas cortesias, as damas retiraram-se todas igualmente surpresas de descobrir que ele previa um retorno breve. A senhora Bennet quis compreender aquilo como uma manifestação de que ele desejava dedicar suas atenções a alguma das meninas mais novas. Mary poderia ser levada a aceitá-lo. A jovem classificava as habilidades do Sr. Collins de um modo muito mais positivo que as irmãs. A solidez das reflexões dele costumava impressioná-la, e embora ele não fosse tão esperto quanto ela, a moça imaginava que se ele fosse encorajado a ler e a melhorar com seu exemplo, poderia vir a se tornar um companheiro bem agradável. Outra iludida. Mas na manhã seguinte, todas as esperanças desse tipo foram abolidas. A senhorita Lucas apareceu logo depois do café da manhã e, em uma conferência privada com Elizabeth, relatou o acontecimento do dia anterior. A possibilidade de o Sr. Collins pensar que estava apaixonado por sua amiga ocorreu uma vez a Elizabeth nos dias anteriores, mas que Charlotte fosse encorajá-lo parecia tão distante quanto a ideia de ela mesma encorajá-lo. Portanto, seu espanto foi tão grande que, a princípio,
superou os limites do decoro e ela não conseguiu evitar gritar. Noiva do Sr. Collins, minha querida Charlotte, impossível! O semblante firme que a senhorita Lucas manteve antes de contar a história... Deixa o avião passar, né? O semblante firme que a senhorita Lucas manteve antes de contar a história cedeu a uma confusão momentânea quando ela recebeu uma reprimenda tão direta. Mas, como isso não superava o esperado, ela logo recuperou a compostura e replicou calmamente. Por que está tão surpresa, minha querida Elisa? Você acha inacreditável o Sr. Collins conseguir a opinião positiva de uma mulher porque ele não conseguiu obtê-la de você? Mas Elizabeth já tinha se recomposto e, esforçando-se bastante, conseguiu assegurar com tolerável firmeza que o prospecto do relacionamento lhe era bastante agradável e que desejava à amiga toda a felicidade imaginável. Entendo o que está sentindo, replicou Charlotte. Deve estar surpresa, muito surpresa, porque há pouco o Sr. Collins queria se casar com você. Mas, quando você tiver tido tempo para pensar no assunto, espero que fique satisfeita com o que fez. Não sou romântica, você sabe, nunca fui. Eu só quero um lar confortável e, considerando a personalidade do Sr. Collins, seus contatos e sua situação financeira, estou convencida de que minha chance de ser feliz com ele é tão boa quanto a de qualquer pessoa ao contrair um casamento. Elizabeth respondeu baixo, sem dúvida. E depois de uma pausa esquisita, as duas se reuniram ao resto da família. Charlotte não ficou muito mais tempo, e Elizabeth viu-se a sós para refletir sobre o que ouviu. Demorou bastante até conseguir fazer as pazes com a ideia de um casamento tão incompatível. A estranheza do Sr. Collins ter feito 2 propostas de casamento em 3 dias não era nada se comparado ao fato de ele ter sido aceito. Ela sempre sentiu que a opinião de Charlotte acerca do matrimônio não era exatamente igual à sua, mas não poderia ter suposto que a amiga, quando convocada a agir, sacrificaria todos os melhores sentimentos ao benefício material. Charlotte, esposa do Sr. Collins, era uma imagem das mais humilhantes. E ao tormento de uma amiga desgraçando a própria vida e caindo em seu apreço, foi somada a convicção angustiante de que essa amiga nunca seria feliz com o destino que escolheu. Pois é, amigos. É isto. Bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, vai me deixar muito feliz. E até o próximo vídeo.